Meus irmãos, novamente com a paz do Senhor. Eu sei que Jesus se faz presente, porque a palavra nos garante, onde tem 2 ou 3, em nome de Jesus Ele está presente, amém? Eu gosto muito de ir na igreja, dia de chuva, o tempo voltado à chuva, irmãos, porque nesses dias só vai para a igreja aqueles que é crente mesmo, aqueles que querem ouvir a palavra, porque é através da palavra que nós temos vitória, amém? Eu acredito que Jesus fará milagres aqui hoje. Eu acredito que pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Eu acredito que Deus dará resposta a pessoas aqui hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele vem ao nosso meio, não para passear, mas Ele vem para fazer a obra nas nossas vidas, amém? E eu creio que verdadeiramente o Senhor vai se manifestar no nosso meio mais uma vez hoje para a glória de Jesus, amém? Irmãos, eu agradeço muito ao irmão Kielce, que me convidou para poder estar aqui. Eu admiro esse jovem, conheci ele há alguns anos e ele tem dado testemunho de vida como um jovem de Deus, para a glória de Jesus. O Senhor tem levantado homens, mulheres e jovens nessa terra. Hoje a gente tem observado que tem um movimento chamado movimento gospel, que não tem nada de Deus não, irmãos. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa onde está a luxúria, onde está a soberba, onde está a arrogância. Pessoas para pregar a palavra, cobram absurdos, para louvar, cobram milhões. Eu não acredito particularmente, de acordo com a palavra de Deus, que Deus está nisso não, amém? Mas eu sei que existem homens de Deus e mulheres de Deus e jovens de Deus nessa terra ainda, para a glória do Senhor. Até porque eu entendo através da palavra, irmãos, hoje é um culto dos jovens, aleluia. Mas para Deus, irmãos, pelo que entendo da palavra de Deus, Deus ele não faz diferença entre idoso, adulto e jovem, amém? Eu acredito que Deus não faz diferença, amém, irmãos? E nós vamos estar meditando em alguns versículos na igreja, amém? Vamos esperar Deus falar conosco. Eu acredito que Deus vai fazer coisas grandes aqui hoje, amém, irmãos? Eu acredito, irmão, particularmente que Deus não faz diferença de jovens, adultos e idosos, não. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos entender isso, porque nos dias de hoje a gente vê cultos para jovens. Eu já fui em cultos de jovem, irmão, que o pastor estava de short, de boné virado para trás, e é porque é culto de jovem, tem que ser igual o jovem. Eu não consigo acreditar nisso. Isso para mim é palhaçada. Aleluia. Eu acredito que um Deus que fez os céus e a terra, aleluia, Ele vela para que a palavra dele se cumpra. E em muito Ele exige de nós. Não é do jeito que queremos, mas é do jeito que é determinado. Se você quer ver os teus liberto da droga, se quer ver liberto da bebida, da prostituição, da lascívia, da idolatria, nós temos que nos submeter à palavra de Deus, amém? Isso não é uso costume não, irmãos, é compromisso com a palavra de Deus, amém? Aleluia. A gente vê culto para casais, a gente vê, eu acho interessante isso, hoje tantos ensinamentos para casais, para poder viver bem. Quer viver bem, irmãos? Pratica a palavra de Deus. Quer viver bem? Se sujeita à palavra de Deus. Aí vai ver milagre na vida, vai haver satisfação, alegria, e verdadeiramente verá as promessas se cumprir na vida daqueles que creem na palavra, amém, irmãos? Aleluia. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, aleluia. Preste bem atenção, eu tenho a certeza que Deus vai falar com você. Nós estaremos fazendo a leitura em Daniel. Eu estava até preparando uma palavra aqui e o Senhor colocou no meu coração para que eu mudasse um pouco aqui. Daniel capítulo 1, versículo 3, o 4 e o 5. Irmãos, se nessa época para servir reis havia exigências, havia requisitos, havia ensinamento, meu Senhor Jesus, por que está essa bagunça no povo que se diz povo de Deus? Eu não consigo acreditar nisso. Nós temos que entender, irmãos, através da palavra de Deus, que tem coisas que ele exige. Vamos dizer aqui que Nabucodonosor, ele exigiu alguns requisitos de alguns jovens que vieram
aleluia, do povo de Israel, para que pudessem trabalhar para ele. Vamos estar lendo aqui em Daniel capítulo 1, versículo 3, o 4 e o 5. A Bíblia nos diz assim: e disse o rei a Apenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Não era para pegar qualquer jovens, não. Era para pegar alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração, a comida de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Que o Espírito Santo possa nos guiar à presença dele verdadeiramente e que possamos entender a vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Se quiserem, podem aplaudir ao Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia. Nós vemos nessa passagem aqui, irmãos, que o rei Nabucodonosor exigiu alguns requisitos para que escolhesse alguns jovens do meio daquela grande multidão que estava sendo escravizada. Ele mandou que escolhesse alguns jovens. Eu acredito, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus é que nos escolheu, porque a Bíblia nos ensina que não fosse nós que escolhemos Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu, não é isso? Quando Jesus disse para os discípulos dele, que quando eles começaram a questionar o que Jesus estava ensinando, quando Pedro começou a questionar, dizendo que o povo estava indo embora, Jesus, até ordenou, falou: você quer ir com eles também? Vai, que vá vocês, ué. Aleluia, vai com eles também. Aí Pedro disse: não, Senhor, somente tu tem palavras de vida eterna. Aleluia. Nós temos que colocar no nosso coração o seguinte, irmãos: o que queremos nas igrejas? O que queremos aqui nas igrejas terrenas? O que queremos para nós? Queremos prosperidade? Queremos apenas prosperidade? Ou queremos apenas a cura física? Ou queremos muito mais do que isso? Porque a Bíblia nos ensina a buscar primeiramente as coisas do alto, que as demais coisas serão acrescentadas. Porque se nós estivermos o nome nosso escrito no livro da vida, irmãos, automaticamente estaremos fazendo parte do reino de Deus e com toda certeza vamos usufruir das bênçãos de Deus para as nossas vidas. E quais são as bênçãos de Deus, irmãos? A libertação sim, não só da bebida ou da droga, não só da prostituição ou da idolatria, mas para que possamos nos libertar de tudo aquilo que nos separa de Deus. Às vezes a arrogância, às vezes a soberba, às vezes a inveja, às vezes a mentira, às vezes a lascívia e tantas outras coisas que a Bíblia, aleluia, condena. Fazer parte do reino de Deus, irmãos, não é apenas ter o nome escrito, aleluia, no hall dos membros da igreja, ou fazer parte do grupo de louvor, ou simplesmente fazer parte do movimento terreno nessa terra. Não! Para que possamos realmente fazer parte do reino de Deus, nós temos que se sujeitar à vontade de Deus, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Se eu quiser fazer parte, mesmo que eu não goste, mas eu tenho que fazer. Isso se chama, irmãos, razão, não emoção. Nós temos que servir a Jesus Cristo com a razão. Eu entender que se eu praticar a palavra, eu vou usufruir das bênçãos de Deus. Se eu negligenciar, se eu não se submeter à palavra de Deus, eu vou sofrer as consequências. Aleluia. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, de crente pirulito. Já viu falar em crente pirulito? Quem já ouviu falar? Tem que ficar lambendo a pessoa para ficar na igreja. Não, irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Temos que pregar a palavra. Nós temos que expor a realidade. Quem quer, quem não quer, aleluia, vai fazer o que quer. A hora que quebrar a cara, se
dia. Uma coisa interessante, irmãos, que às vezes a pessoa não entende, aleluia. Se a gente observar uma coisa interessante, se, por exemplo, eu for empurrando esse vaso aqui, se eu for empurrando, só empurrando assim, o que vai acontecer, irmão? O que vai acontecer? Vai cair? E os irmãos vão achar, amém? Aleluia. Vai cair, não vai? Irmãos, a partir do momento que a gente nasce, só sobra o resto das nossas vidas. Cada segundo que passa, cada minuto que passa, cada hora que passa, aleluia, cada instante que passa, nós estamos mais próximos das nossas mortes. Querendo ou não querendo, sendo rico ou sendo pobre, sendo alto ou sendo baixo, aleluia. Quanto mais dia passa, mais próximos estamos da nossa morte. E por que então, irmãos, que nós não nos preocupamos mais? Nós vemos pessoas com 80, 70, 50 anos que não querem Jesus, que não aceitam Jesus, que quer ainda ficar na prostituição, irmãos, que quer ficar na bebedice, que quer ficar na bagunça. Pessoas de 70, 80 anos tem também. Mas sabe por quê, irmãos? Porque ainda às vezes não foi chamado por Jesus Cristo. Então, se você foi chamado já com 15, com 12, com 13 anos, agradeça a Deus por isso, irmãos. Deus quer te livrar de muito sofrimento nessa terra. Aleluia. Eu conheci Jesus com 33 anos de idade, quase 33 anos, faz pouco mais de 11 anos. Aleluia. Estava afundado, destruído, jogado, sem moral, sem crédito. Aleluia. O Senhor Jesus tem restaurado a minha vida, restaurado a minha família. Quantas vezes não chegava na casa, solteiro, 17, 16, 17 anos, bêbado, 6, 3, 4 horas da manhã, para tomar banho, trocar de roupa, para sair para a rua de novo, irmãos. Minha mãe chorava, gritava: não vai, meu filho, não vai. E eu vou, e cadê aquela camisa? E já começava a xingar e chutar a porta de guarda-roupa. Aleluia. Saía às vezes para a calçada, minha mãe falava: vai com Deus, meu filho. E eu falava: eu vou com o inimigo, eu vou com o diabo, eu vou com o Satanás. Imagina o desespero de uma mãe, o desespero de um pai ouvir isso da boca de um filho. Aleluia. Mas eu ia, e ela dobrava os joelhos e ia pedir para o Senhor, para guardar, para cuidar. E eu acredito que é por isso que eu estou aqui hoje, irmãos. As oportunidades que Deus me deu. Aleluia. A partir do momento que a pessoa nasce, só sobra o resto da vida. Muitos amigos meus que cresceram comigo morreram, já morreram. Alguns matados, alguns de acidente, alguns de enfermidade. Tem um amigo meu, nós estávamos vindo, eu mostrei ali na curva, tem aquela riozinha ali, no primeiro rio. Morreu um grande amigo meu ali, que saiu do rodeio aqui embriagado, morreu ele e mais uns 3 meninos, uns 12 anos atrás mais ou menos, saíram do rodeio e iam embora. Muito amigo meu, posava na casa dele, comia, ficava lá, muito amigo. Morreu jovem, uns 20 e poucos anos, mais ou menos 20 e poucos anos, e muitos outros se levaram, muitos outros foram levados dessa terra. Mas eu estou aqui, irmão. Mas você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui. E por que estamos aqui, irmãos? Eu estou aqui porque eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. Eu estou aqui porque eu acredito que o Espírito Santo vai me levar a falar a verdade a muitas pessoas, gostando ou não gostando, a oportunidade que eu ter, eu vou pregar a palavra de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque eu não sei o que vai ser no dia de amanhã, e você não sabe o que vai ser no dia de amanhã. Faça o melhor para Deus hoje, faça o melhor para Deus hoje, e Deus fará o melhor para você amanhã, irmãos. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus está no controle de tudo, irmãos. Não se desespere, não se angustie, confie no Senhor, irmãos. De que forma confiaremos em Deus, irmãos? De que forma os jovens confiarão em Deus? De que forma que os idosos conhecerão, confiarão em Deus? Ou senhores? Não existe idade para Deus, irmãos. Quantidade de ano não quer dizer sabedoria. Aleluia. Quantidade de tempo na igreja não quer dizer nada. Se você não tem uma intimidade
O grande problema do ser humano, irmãos, é quando ele tem o direito de dar o grito de independência. Esse é um grande problema do ser humano, o livre-arbítrio, o direito de escolha. Esse é um grande problema para o ser humano. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas está amarrada, está doida para sair, está querendo se desprender, mas está querendo se justificar diante da sociedade que é um religioso, que é uma religiosa. Isso para Deus não vale nada, irmãos. Isso para Deus não tem serventia alguma. Aleluia. É igual o irmão disse aqui orando: melhor ter poucos irmãos do que muito que não presta para nada. É fácil para nós, irmãos. É fácil para nós de entender. Aleluia. O irmão aí, como é que é o nome do varão? Firmino? Firmino, você prefere 2 maçãs boas ou um saco de maçã podre? 2 maçãs boas. Quem pensa de outra forma? Se nós temos essas escolhas, irmãos, e Deus não está interessado, nunca esteve interessado em quantidade. O mundo foi inundado por um dilúvio. Quem crê? Amém. Eu creio, eu também creio. Está escrito, eu creio. Salvou 8 pessoas, irmãos. É muito menos do que tem aqui, ó. Aleluia. E Deus estava com aquelas 8 pessoas. Aleluia. Aleluia. Sodoma e Gomorra, que não era só uma cidade, eram 5 cidades ao redor, que foram destruídas. Quantas pessoas sobreviveram, irmãos? 3 pessoas, um homem e 2 filhas. Aleluia. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é palavra de Deus. Nós temos que observar que Deus, ele nunca esteve interessado em quantidade. Deus sempre esteve interessado em qualidade. Ele não tem pressa, irmãos. Hoje o povo tem pressa. Tem pressa de fazer as coisas, tem pressa de encher a igreja, tem pressa disso e daquilo, mas isso não altera em nada. Deus chegou para Abraão e disse: de ti farei uma grande nação. Era o único homem ainda. De ti farei uma grande nação. Aleluia. Eu estou pregando aqui hoje, tem poucos jovens, mas tem homens, tem mulheres, tem jovens também. Às vezes tem filhos, às vezes tem irmãos, às vezes, irmãos, fala a verdade para eles. Fala a verdade, expõe a verdade para eles. Nós vemos que os jovens da Bíblia, eles foram colocados à prova já na infância, irmãos, na juventude. Nós podemos falar de Gênesis 22:9. Nós podemos falar de Isaac. Isaac era um jovem. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas provavelmente tinha menos de 20 anos. Aleluia. Aleluia. Já era provavelmente uns 16, 17 anos, provavelmente. E ele foi levado para ser sacrificado. Isaac não era bobo. Isaac era um menino inteligente. E ele entendia como funcionava os sacrifícios a Deus. E quando ele foi levado ao monte, ele disse: pai, o cutelo está aqui, a lenha. Aleluia. O fogo está aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Deus falou. Aleluia. Naquele momento Abraão falou assim: Deus proverá. E aí a Bíblia fala que ele foi colocado, Isaac, colocado em cima da lenha, irmãos, da fogueira, amarrado. Você acha que ele não tinha noção do que estaria para acontecer com a vida dele, irmãos? Você acha que ele não tinha entendimento? Podemos ver que nessa época Abraão tinha mais de 100 anos, já era bem limitado as forças dele, e um jovem sadio, sacudido, poderia ter corrido, poderia falar: não, eu não, amarrar eu, qual que é? Poderia ter corrido, mas Isaac conhecia o Deus que o pai dele servia. Ele não temeu Abraão, irmãos, ele temeu o próprio Deus. Se Deus quer isso, que seja feita a vontade dele. A Bíblia não fala que Isaac estava esperneando, gritando. Não fala, irmãos. Confiante, ensinado a confiar, ensinado a acreditar. E os nossos filhos como estão?
Nós temos que nos preocupar com isso, irmãos. A geração que está sendo formada nessa época é uma geração aniquilada, uma geração que dança funk fora que está adorando a Deus. Aleluia. Uma geração que em muitos congressos as mulheres vão quase peladas para a igreja. Aleluia. Uma geração que os jovens às vezes vêm cantar aqui na frente com a cara fechada, aqui na frente que eu digo, em todas as igrejas, irmãos. Não se referemos só aqui. Vem aquele negócio, tem que fazer isso. Cadê os pregadores jovens? Cadê os pregadores jovens que tinham antigamente? Há 15 anos atrás que tinha. Aleluia. Para quantos anos o irmão é crente? 24. Há 15 anos tinha jovem pregador, irmão? Tinha jovem. Tinha jovem que pedia para o pastor: deixa eu pregar, deixa eu dar uma palavra. Tinha. Cadê esses jovens? Cadê esses jovens que se preocupam em dar uma palavra? Cadê os jovens que se preocupam em dar um testemunho? Os jovens de hoje não têm mais testemunho para dar. Sabe por quê? Porque não tem conhecido Deus que faz milagre. E se não conheceu Deus, não sabe para quem pede. E aí pede para um, pede para outro, e não recebe nada de Deus. Aleluia. Os jovens, quando têm o direito de dar o grito de liberdade, estão se distanciando das igrejas. Mas não é que só distanciando da igreja, nunca fez parte do reino de Deus, irmãos. Nós temos que nos preocupar com isso, irmãos, de envolver, de procurar ensinar: esse aqui é meu filho, isso aqui é meu filho. E eu me preocupo. Aleluia. E eu entendo, lá no Mato Grosso tinha um ditado, irmãos, assim, ó: filho criado com vô não dá bom, ou filho criado com vó não dá bom. Que fala que vô e vó acolhem os filhos, os netos. Aleluia. Deixa fazer o que quer, a gente não corrige. Aleluia. Os filhos, os avós, que tem um carinho maior pelos filhos, pelos netos, do que pelos próprios filhos. Isso muita gente diz. Aleluia. Mas uma coisa é certa, irmãos: Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus tem filho e tem filho. Meus filhos, eu tive um encontro com Deus há 11 anos atrás. E eles têm que ter um encontro com Deus. Eles têm que ser tocados pelo Espírito Santo. Eles têm que ter o prazer das coisas de Deus, porque senão não farão parte do reino de Deus. Fazer parte do reino de Deus, irmãos, é o que eu digo. Não é só vestir um terno e uma gravata, ou vestir uma saia, não. Fazer parte do reino de Deus, aleluia, é santificar a vida, é se livrar, é se desviar do mal, é não ficar na roda dos escarnecedores. Nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas adultas, não só jovens, porque todos nós temos a mesma idade diante de Deus, irmãos. Aleluia. Só existe dois caminhos. A Bíblia não fala que vai ter o caminho para o jovem, o caminho para o idoso, o caminho para o homem, o caminho para a mulher, não. Só existe dois caminhos, ou um que vai para a glória e outro que vai para o inferno. Só existem esses dois caminhos. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando, é o que a Bíblia diz. Então nós temos que entrar pela porta estreita, porque porta larga, irmãos, leva para a destruição. A porta com compromisso, com renúncia. Hoje está uma moda no meio de muitos crentes, irmãos. Já vi uns 2 pastores falou isso comigo. Muito santão, quer ficar falando de muito santão. Ninguém é perfeito não, todo mundo é pecador, todo mundo é pecador. Mas a pessoa está usando essa desculpa para ficar na safadeza. Está usando essa passagem bíblica que todos nós somos pecadores, mas nós não podemos nos conformar. Nós temos que sujeitar nossa carne à servidão da palavra, à prática da palavra. Porque se assim não fizermos, nós teremos o nome nosso tirado do livro da vida. E não adianta querer fazer graça para os outros e estar afastado do reino de Deus, irmãos. Ter a família destruída. Não adianta. Nós vemos que aqui em Gênesis, Isaac, uma pessoa que ele teve um encontro com Deus. Por isso que ele estava tranquilo. Por isso que ele estava na obediência. O pai falou, vou fazer. Era ensinado, irmãos. Nós vemos mais para frente, em Gênesis 27 e 20, outro jovem que por ter sonho,
Os próprios irmãos quiseram matá-lo. José, aleluia, 37:20. Quem quer ser governador, irmãos? Né? Ele foi governador do Egito. Ser governador, uma alta posição social, muita riqueza, muito dinheiro, pôde tratar da família, pôde dar comida para o pai, para os irmãos, para a família toda. Aleluia. Quem queria isso? Mas qual de nós será que queria passar pelo que José passou? De ser traído pelos próprios irmãos, jogado na cisterna, vendido como escravo, acusado de estupro, jogado num cárcere por muitos anos, irmãos, inocente. Algum de nós quer passar por isso? Não, ninguém quer, irmãos. Mas às vezes se faz necessário passarmos por situações de adversidade para que possamos cada vez mais conhecer o Deus que nós servimos. A luta ou a dificuldade ou a adversidade que vivemos nada mais é para nos encorajar, para nos fortalecer, para fazer com que a gente possa entender que existe um Deus que, independente da situação que estamos vivendo, Ele está no controle. Ele está no controle do teu sonho. É sonho de Deus, irmãos. Os teus desejos, aleluia, o que Deus tem para você é muito mais, mas você tem que se submeter à vontade de Deus. Você tem que estar em obediência ao querer de Deus. Eu estou dizendo aqui hoje, irmãos, porque eu acredito que Deus vai levantar aqui homens, mulheres, aleluia, com poder nessa terra, cheio do Espírito Santo para falar a verdade, aleluia, porque é o que está sendo necessário nesses dias. Nós temos que nos preocupar com os nossos familiares, irmãos. Nós não podemos ser uma coisa aqui na igreja e no meio da nossa família ser igual a eles, não. Porque para muitos, sabe o que somos? Loucos. Pessoas que foram manipuladas pelos pastores. Aleluia. Pessoas que foram induzidas para que pudesse dar o dinheiro para pastor, 10%, dar oferta para pastor. Aleluia. Quem tem um encontro com Deus sabe que não é assim essa coisa. Existe um Deus poderoso que não precisa de mim e não precisa de você. Um Deus que fez os céus e a terra. Um Deus que todo o ouro do mundo é dele. Porque pode estar no meu dedo, pode estar no dedo teu, aleluia, mas morrer vai ficar aqui. Pode passar para a mão de outra pessoa, mas na hora que morrer vai ficar aqui. Aleluia. É tudo de Deus, irmãos. Nós às vezes temos alguma coisa que o Senhor nos concede para administrar, mas nada nos pertence. Aleluia. Se preocupe com a tua alma, irmãos. A tua alma, ela vai ter a eternidade. Aleluia. É tão interessante, irmãos, esse plano na vida do ser humano, que ninguém sabe quando vai morrer. Às vezes a pessoa está com 80, 90 anos, vai no médico, às vezes está com câncer, às vezes está com AIDS, às vezes está com enfermidade grave, e chega lá o médico fala assim, ó, pode ir para a tua casa que você vai partir. Aí as pessoas falam assim, ó, a tal pessoa foi desenganada. Quem aqui está enganado que não vai morrer? Todo mundo sabe que vai morrer, ou mais dia ou menos dia, mas a nossa mente não consegue assimilar isso, irmãos. Deus bloqueia isso, até porque nós fomos feitos para viver eternamente. Nós fomos projetados para viver eternamente, não era para morrer. O pecado de Adão veio, causou a morte na humanidade, mas o homem, aleluia, era para viver eternamente. A palavra morte não significa separado de Deus. A pessoa está separada de Deus, é a palavra morte. Vida está ligada em Deus. O homem foi feito para viver eternamente. Então por isso que a nossa mente não consegue assimilar. A gente vê os deputados, os governadores, quem sabe, roubando, pessoas já de idade avançada, desviando dinheiro que às vezes é para comprar remédio, que às vezes é comprar merenda escolar, e eles desviando dinheiro porque tem um monte, mas quer mais, quer mais, quer mais. Faz parecer que eles não vão morrer, irmãos. Às vezes tem fortunas que podia ficar comendo filé mignon todos os dias da vida, tomando Coca-Cola, o que quer que seja, por 200, 300 anos, mas não está bom, quer mais, quer mais, quer mais, porque acha que não vai morrer. Mas de um momento para o outro eles vão prestar contas com o nosso Deus, porque a Bíblia fala, ou a pessoa acreditando ou não acreditando, que todos dará conta um dia.
todos dará, irmãos. Eu não tenho o poder sobre a vida dos meus filhos, nem da minha esposa, nem da minha mãe. Não tenho poder. Eu não sei quando Deus vai levá-los. Eu peço a Deus que Deus leve. Aleluia. Quando partir dessa terra, que possa ir para a glória, no nome de Jesus. Essa é a minha petição. Eu não oro por meus familiares aceitar Jesus. Eu não oro assim. Eu oro para Jesus aceitar eles. Aleluia. Nós temos que orar para Jesus aceitar os nossos, porque a Bíblia fala que é Ele que escolhe. Então Jesus tem misericórdia daquele que está na droga, daquele parente meu que está na bebida, está na idolatria, está enganado. Jesus tem misericórdia dele, salva ele, salva ele. Não é orar para aceitar. A gente às vezes vê pessoas, parece que é uma obrigação dela vir na igreja. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, se nós não clamarmos ao Senhor, Ele pode ressuscitar pedras para adorar Ele. Ele tem um poder, Ele tem um controle. Servir a Deus é bom para nós. Então nós temos que nos preocupar com isso todos os dias e procurar fazer o melhor para o Senhor, procurar fazer para Ele, para o reino dele verdadeiramente. Nós vemos outro jovem que foi chamado bem jovem em Samuel capítulo 3 versículo 1. Ele foi chamado pelo próprio Deus, já jovem, irmãos, bem novinho. O próprio Deus falou com ele. O próprio Deus chamou ele por 2 vezes, e ele achando que era Eli que estava chamando ele. E foi: Eli, tu me chamas? Estou aqui. Aleluia. E aí ele entendeu que era o próprio Deus falando com ele. Quem te chamou, irmãos? Aleluia. Quem te chamou? Foi teu vizinho? Foi o pastor? Ou foi Jesus Cristo de Nazaré? Você tem certeza que foi Jesus que te chamou, irmãos? Tem muitas pessoas que já não têm mais essa certeza. Pessoas que estão estrivadas em governadores, em prefeitos, em vereadores. Independente da crise ou que estiver acontecendo, é Dilma ou quem que é, aquele que está em Cristo, irmãos, o Senhor tem um compromisso com ele, e vai honrar, e vai abençoar, e vai libertar, querendo ou não querendo. O nosso Deus é um Deus que tem compromisso com aqueles que têm com ele. Podemos ver, nós vemos em Samuel 17:33, nós vemos a respeito de Davi. Irmãos, é tão interessante essa passagem, que nós vemos que Davi, bem jovem ainda, bem adolescente, ele foi lutar com Golias. O próprio Deus estava na vida dele, irmãos. Seria irresponsabilidade de Deus, irmãos, mandar um jovem despreparado para enfrentar um gigante armado, com armadura, com espada, com lança. Mas o Deus que fez os céus e a terra, Ele tem controle em todas as situações. Assim como nós vemos que José, os próprios irmãos dele quiseram matá-lo, nós vemos nos dias de hoje, em alguns movimentos pentecostais que se dizem filho de Deus, que se dizem irmão nosso, querendo nos matar também, querendo desanimar. Não é assim mais não, agora é diferente, agora a modernidade é outra, agora não é mais aquele tempo quadrado, não é aquele negócio não, Deus não está exigindo mais isso não. É o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Eu estudava quando era criança, e os que eram crentes na escola, irmãos, eram zombados. As meninas eram zombadas. Os meninos, por ser crente, eram zombados. Aleluia. Hoje não. Hoje na escola, eu sou gospel, eu sou crente. A gente vê artista falando que é crente, aceitou Jesus, se batizou, e na outra semana está posando pelada nas revistas masculinas. A gente vê artistas que se dizem crentes, na outra semana separando da mulher e casando com outra, e se dizem crentes, irmãos. A gente vê noticiários dizerem que jogador de bola, aleluia, é crente, e Jesus
Jesus Cristo abençoou que ele fez um gol. E Jesus fez com que ele fizesse um gol. Jesus não está no meio desses demônios, não, irmãos. Jesus não está no meio disso, não. Jesus está aqui, ó, onde tem 2 ou 3 no nome dele. Não onde está uma grande multidão envolvido atrás do ídolo, aqui terreno. Aleluia. Alguns dias atrás teve um show, se eu não me engano, do Thales. Eu gosto de falar até o nome dos cantores. Estava um show lá, aí ia um pessoal de Colorado, aí foram, parece que ele não foi no show. Aí tinha uma irmã, não foi, o povo lá se revoltou e tal. Eu falei, sabe por quê, irmã? Sabe por que se revoltaram? Não, por quê? Porque ninguém foi lá adorar a Deus. Foi lá atrás do cantor famoso. Está a mesma coisa, irmãos. Vai lá atrás do pregador famoso. Vai lá atrás do cantor famoso. E a Bíblia fala, onde tem 2 ou 3 no nome de, ele vai estar presente. Não é porque tem uma multidão aplaudindo e pulando e falando que está adorando a Deus, que Deus vai estar lá, não, irmãos. Não, negativo. Não vejo nenhuma base bíblica que me prova isso. Aleluia. Quer Deus na presença? Conserta o altar. E Deus vai derramar sobre o sacrifício o poder. Vai derramar fogo. Pode gritar, pode clamar, pode espernear, pode se cortar, pode se arrastar. Aleluia. Mas o nosso Deus, ele só se revela verdadeiramente para aqueles que querem uma mudança de vida, que não se conforma com esse mundo conturbado, manipulado por Satanás. A gente vê, irmãos, as leis que são impostas hoje. Eu não vou culpar Dilma, culpar a pessoa, não. Mas o que hoje estão oferecendo, irmãos, é para destruir as famílias, para que os pais percam autoridade sobre os filhos, para que os professores não tenham autoridade sobre os alunos, para que os policiais não tenham autoridade sobre os cidadãos normais. É para bloquear, é para virar uma anarquia, é para virar uma bagunça, do jeito que Satanás ele age, é para destruir as famílias. Aleluia. É tempo de nós nos preocuparmos, irmãos, de falar a verdade, de esclarecer. Hoje a gente vê pessoas que parou de ir na igreja, por quê? Tal pessoa falou isso, tal pessoa fez assim comigo. Aquele que sai de uma igreja, irmãos, por causa de alguém, nunca entrou na igreja por Jesus Cristo de Nazaré. Nunca entrou. Porque Jesus foi humilhado. Jesus, irmãos, apanhou, levou soco, levou chute, levou reiada, arrancaram a barba de Jesus, espancaram Jesus. Mas mesmo assim ele falou: Senhor, perdoa esses pecados dele, que eles não sabem o que fazem. Eles não sabem onde está mexendo. Hoje é ensinado, irmãos, que se alguém mexe com você, você tem que revidar. Quem mexe com você, irmão, não sabe o que está fazendo. Quem mexe com você, vocês estando se posicionados na presença de Deus, a Bíblia fala que ser as meninas dos olhos de Deus. Quem mexer vai sofrer a consequência. Aleluia. Confia no Senhor. Se sujeita à palavra de Deus. Você gostando ou não gostando, você não tem que gostar, você tem que praticar. Pedir a misericórdia dele, pedir graça. Me ajuda, Senhor. E Ele vai te ajudar. Ele vai fazer com que você sinta prazer, irmãos, nas coisas de Deus. Quando eu falo você, eu vejo você falando isso a outras pessoas, irmãos. Você levando isso a outras pessoas. Quando alguém, você falar de Jesus para ela, e ela fala assim: eu não consigo largar da bebida. Não se preocupa não, Jesus vai te ajudar. Eu não consigo largar das drogas, Jesus vai te ajudar, mas se esforce. Jesus, Ele é vivo, irmãos, Ele nos ouve, Ele está no nosso meio. E se você quiser, a hora que nós formos
contigo. Você pode entrar num caminhão de boia fria, não tem problema. Ele vai junto com você, porque Ele tem procurado verdadeiros adoradores. Ele tem procurado homens e mulheres que realmente queiram uma transformação de vida. Procurado jovens, assim como achou Davi, assim como achou Daniel, assim como achou Sadraque, Mesaque, Abednego, assim como achou, aleluia, Gideão, que era o menor da casa, assim como achou tantos outros irmãos, que ouviram, acreditaram e se subjugaram o próprio corpo para servir ao Deus Todo-Poderoso. Não é moleza não. Os nossos dias passam muito rápidos. Passam muito rápido. Os nossos dias passam muito rápido, irmão. Como é que é o nome da irmã? Jusilene. Os dias passam muito rápido, né, Jusilene? Tem coisas que nós não podemos armazenar aqui nessa terra. Tem coisas que nós não podemos. Se estamos com sede, nós bebemos 1 copo d'água, 2 copos, 3 copos d'água, matou a sede. Você não vai conseguir beber mais. Pode beber até 10, mas ali já não vai ter serventia. Não é verdade? Mas daqui horas ou dias, aleluia, você vai ter sede novamente. A comida, mesma maneira, você pode comer quer ver comer esse cara aqui, ó. Só não é gordo. É cada pratada que dá até medo. Aleluia. Mas eu almoço atrás, estou tranquilo. Vai ficar uns 3 dias sem comer. Vai ver na janta outra serra. Aleluia. Sabe por quê? Porque não armazena, irmãos. Tem coisa que é necessária. O oxigênio, você pode fazer um monte de vezes, mas se você tampar o teu nariz e a tua boca, não vai nem 5 minutos, você guarda dessa terra. Tem coisas que não dá para armazenar. Tem coisas que nós temos, irmãos, que valorizar a cada momento, a cada segundo. Às vezes eu falo assim, ó, às vezes eu ensino na igreja, eu falo, gente, dá glória a Deus. Você não precisa sentir de dar glória a Deus. É só você entender por que é necessário dar glória a Deus. Pelo que Deus já me fez, irmãos. Eu estava jogado na sarjeta, na calçada, desacreditado, sem moral. Jesus estendeu a mão para mim. Então não importa se tem 50, 100 ou 1000 pessoas falando mal de mim, não. Tem Ele, aleluia, que fez os céus e a terra, que me fala, eu paguei pelo teu pecado. Aleluia. Eu escrevi teu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus. Eu não vou ficar 100 anos aqui nessa terra, não. Nem eu e nem você, provavelmente. É tempo de nós valorizarmos a cada dia, irmãos, a cada momento. É tempo de nós reconhecermos, se estamos aqui respirando, é porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Já é motivo, irmão, de nós adorarmos, exaltarmos, engrandecermos o nome de Jesus Cristo. Já é motivo de nós olharmos e entendermos que meu irmão às vezes está bebendo, quem sabe tem primo meu usando droga, roubando, quem sabe tem prima minha se prostituindo, mas Deus nos tem mantido com vida, e eu acredito que o Espírito que me convenceu vai convencer eles também para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Ou você acha que eu acho que ficamos bonzinhos e por isso que fomos para a igreja? Ou você acha isso? Não, irmãos. Você e eu nem queria saber de Jesus. Você e eu não queria muitas outras coisas, mas Jesus não. Aleluia, Jesus. Nós temos que conhecer Jesus. Nós temos que entender Jesus. Eu procuro isso na igreja que eu congrego. Gente, você não precisa concordar com a Bíblia. Você não precisa, eu não preciso, ninguém precisa. Mas a gente tem que procurar lê-la. A gente tem que procurar saber o porquê que está escrito assim. Mas você concordar com ela não precisa. Mas todas as palavras que estão escritas aqui têm um propósito para a tua vida e para a minha vida. A Bíblia fala que as coisas passadas eram sombra das coisas futuras. Irmãos, tudo o que passou é reflexo dos dias de hoje. Aleluia. Deus, quando falou para Noé,
família na arca. Aleluia. Jesus disse, né? Silas disse, quando o soldado perguntou para ele: o que eu faço para ser salvo? Ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. E ali a Bíblia fala que foi pregado ali a palavra a todos os parentes dele. Irmãos, coloca algo no teu coração. Quando a Bíblia fala salvação, é salvação, não é ir para a igreja, é salvação. Salvação é muito mais importante do que ir para a igreja. Eu vou para a igreja porque eu gosto, eu vou para a igreja porque eu tenho prazer, e eu acredito que você também. Eu não vou porque é obrigado, eu não vou porque eu sou pastor, eu vou para a igreja. Não, aleluia. Eu vou porque eu tenho vontade de ir, eu vou porque eu tenho desejo de ir. Eu vou terça, quinta, sábado e domingo. Ontem nós viemos ali em Itaguajé, no trabalho dos varões, nós viemos, viemos acho que com 6, 7 carros, viemos de lá de Colorado, para cooperar junto com os irmãos, aquela alegria, aleluia, prazer, irmãos, de estar nas coisas de Deus. Se você não tem prazer nas coisas de Deus, algo está errado, e é bom você se preocupar com isso. Vai consagrar mais a tua vida, vai orar mais, vai jejuar mais, vai ler mais a palavra, porque é perigoso. Você não está tendo prazer nas coisas de Deus. Tem que ter prazer de ouvir a palavra, ter prazer de ouvir louvores ao Senhor, louvar ao Senhor. Os irmãos perceberam que eu não sou muito de cantar não, né? Deu para perceber? Deu para perceber, né? Não sou muito, gosto, mas eu erro, saio do ritmo e tal, aleluia. Mas eu sei, irmãos, eu sei e tenho alegria, aleluia, de estar adorando a Deus. Eu acho maravilhoso, irmãos, poder estar na igreja para adorar a Deus, ou em qualquer outro lugar. Adorar a Deus, Ele é bom, irmãos, Ele é poderoso. A gente vê, irmãos, há poucos dias atrás eu vi, vinha um artista dos Estados Unidos cantar em São Paulo, Rio de Janeiro. Irmãos, vocês não vão acreditar no que eu vou falar, irmãos. Vocês não vão acreditar. Tinha uma fila de 30 dias, fazia um mês, mais de mês, irmãos, de jovens que estavam na fila para comprar, para entrar no show, para escolher os melhores lugares, o dia que o cantor viesse. Mais de mês. E aí o repórter entrevistando jovens, tinha jovens de tudo quanto é idade, de 15 anos até de 40, 50 anos. Tinha jovens de todas as idades. E fala que estava ali para ver tal cantor. Não, vale a pena a gente ficar aqui para falar bem pertinho dele lá no palco, para escolher o melhor lugar. 30, 40 dias na fila, irmãs. E eu vou falar outra coisa mais absurda ainda, que a repórter falou e perguntou para alguns lá. Tinha moças e moços que usavam aquela fralda descartável, porque não tinha banheiro próximo. Vocês acreditam numa coisa dessa? Procura se informar, irmão, para ver se é brincadeira minha isso. É coisa satânica, irmãos. O que Satanás consegue aprisionar uma pessoa, fazer ficar ali fedendo uma fila para poder entrar, dar preço do ídolo, que nem conhece aquela pessoa, que às vezes vem um de lá para cá, cospe em cima dos fãs, aprisionado por Satanás. E às vezes as pessoas não querem estar próximas de Jesus, irmãos. E fala que é crente, e fala que crê, e fala que vai morar no céu. Aleluia. Nós temos que nos preocupar, irmãos. Nós temos que nos preocupar. Satanás tem aprisionado milhares e milhares de pessoas. A Bíblia fala que o príncipe desse mundo cegou o entendimento da humanidade. Sabe o que significa isso, irmãos? A pessoa ela não consegue entender. O entendimento dela está secado, ela não consegue entender que aquilo está matando ela, está destruindo ela. Eu até 32 anos, quase 33 anos, era alcoólatra, e às vezes quantos conselhos de pessoas falavam que eu tinha que parar, que era um, e quando falava eu já xingava, amaldiçoava pessoas, parentes inclusive. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu não entendia. Eu não conseguia entender. Então quando você vê às vezes colegas teus, conhecidos teus, parentes teus caindo nas calçadas, às vezes estão usando droga, e às vezes você fala de Jesus, a pessoa não quer nem saber, e às vezes você está vendo que ela está sendo destruída e ela não consegue ver, irmãos, porque Satanás cegou o entendimento dela. Só o Espírito Santo para convencer ela que ela está errada.
Só o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que procurar se acertar cada vez mais, para que a gente possa estar conforme a vontade de Deus, irmãos. Nós vemos em Lucas, as horas já se foi, Lucas 2,46, Jesus, irmãos, em Lucas 12,46, quando as pessoas foram para Jerusalém numa festa, os parentes, Maria, José e os parentes de Jesus Jesus, ele não ficou na festa, irmãos, ele foi para a igreja, foi ver os ensinadores da época, perguntando, aleluia, as pessoas admiravam ele, por dias ele ficou lá, irmãos, enquanto as pessoas estavam na festa, Jesus, aleluia, Jesus está preocupado com outra coisa. Aleluia. Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Só vou ler aqui bem rapidamente, irmãos, já vou estar encerrando, porque as horas vão muito rápido. O que Jesus fez aqui nessa terra, irmãos? Tudo que ele fez foi para nos deixar como exemplo. Como exemplo. Aqui no texto diz, a partir do versículo 39, o menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus é necessária na nossa vida, irmãos. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, nem os pais não souberam. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Aleluia. Jesus, irmãos, ele nos deixou como exemplo. É necessário você procurar entender e conhecer a palavra de Deus. A Bíblia fala assim: ensina o caminho que deve seguir enquanto é criança, e quando crescer não vai se desviar dele. O novo convertido, irmãos, já tem que ir aprendendo a palavra de Deus, tem que ir entendendo os propósitos de Deus, de Jesus aqui nessa terra e na vida da pessoa. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. 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 Põe-se em pé, nós vamos estar fazendo uma oração. As horas vão muito rápidas, tinha muito mais que falar, mas eu creio que o Senhor vai preparar uma nova oportunidade, se não aqui nessa terra, que uma época futura, possamos estar todos juntos lá na glória, que possamos cada vez mais nos unirmos em oração, santificação, procurar cada vez mais praticar a palavra de Deus, e com toda certeza, irmãos, aleluia, nós vamos usufruir das bênçãos de Deus nessa terra. A Bíblia nos garante, aleluia, que nós temos o direito de comer o melhor dessa terra. Em Deuteronômio fala: se nós temos cuidado de praticar a palavra de Deus, nós vamos ser abençoados no entrar, no sair, no campo ou na cidade, nossos filhos, esposa, tudo vai ser bênção para a glória do Senhor. Tudo que nós colocarmos as nossas mãos vai prosperar. A Bíblia nos garante isso, irmãos, e eu creio. Amém? Amém? Levanta tua mão para os céus, nós vamos estar orando. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu te peço, Jesus, que o Senhor possa fazer de nós verdadeiros adoradores verdadeiramente. Destrua, Senhor Jesus, toda obra contrária e toda palavra de maldição. Fortaleça-nos verdadeiramente, ó Pai, para que possamos entender a tua vontade e se sujeitar ao teu querer, ó Pai. Faça de nós verdadeiros adoradores, Pai, em nome de Jesus Cristo. Levanta esses homens, essas mulheres, ó Pai, com poder e autoridade nessa terra, para pregar, falar da tua palavra, Senhor.
nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Aplauda Jesus.